Fala, meus amigos terráqueos, eu sou Fred Secchio e você foi mais uma vez abduzido pelo canal VOVNI, agora na segunda temporada. Bora lá! Hoje eu tô aqui com meu amigo Ricardo Toné, trabalhou comigo numa grande agência de propaganda aí, responsável por muitos prêmios nacionais e internacionais que essa agência ganhou aí. Atendeu uma das contas de um refrigerante famosíssimo aí, mundial, que eu não vou falar o nome, não tô ganhando nada para isso. Exatamente. Patrocinem o programa, né? Que aí, de repente, quem sabe. Mas o Toné teve uma experiência que não foi no Brasil, uma experiência internacional no Panamá, quando ele tinha 19 anos, e foi um avistamento coletivo. E antes que o Toné fale do seu próprio avistamento, eu vou contar rapidamente para vocês aqui o que foi um dos maiores avistamentos coletivos da história da ufologia moderna aí, que é o caso Luz de Fênix. Aconteceu em 3 de março de 1997, onde uma nave gigantesca, em formato triangular, o formato de um bumerangue, com algumas luzes, cruzou, não um nem dois, mas 3 estados, né? Passou pelo México, Nevada, Arizona, e o ápice foi na cidade de Fênix, onde estima-se que entre 20 mil e 100 mil pessoas viram esse avistamento. 100 mil pessoas? 100 mil pessoas. Por quê? Porque ele cruzou a nave, esse bumerangue, ele cruzou lentamente, baixo, sem fazer barulho. E as pessoas viam aquilo, filmavam, tem filme, tem fotografias. Entrem aí no YouTube, procurem Luz de Fênix, Phoenix Light, que você vai ver lá filmagens, luz, tem documentário. E é uma grande cidade, né? Não é uma cidadezinha, né? O governador se envolveu com o caso. Ele primeiro falou que tinha visto também, que era um objeto de outro mundo, que só podia ser de outro mundo. Mas, óbvio, ele sofreu pressão. Ah, perfeito. Né? E 3 meses depois, Perfeito. o governador Phipps Symington chamou a coletiva de imprensa e falou que descobriu o que aconteceu em Fênix. E ele apresentou um assessor dele fantasiado de ET e disse que esse aqui é o responsável, não sei o quê. Nossa. O cara tirou a máscara de ET. Ou seja, tentando criar uma situação... Desacreditar a história. Né? Que coisa. E eles deram que eram luzes de avião, de aviões militares que fizeram os flares. Não tem uma região nos Estados Unidos que é totalmente vedada a entrada do público? Área 51. Área 50, não existe? Existe Área 51, o Bob Lazar trabalhou na S4, isso aí fica para um próximo vídeo aí. Vamos voltar aqui para o caso do meu amigo Ricardo Toné. Bom, não foram 100 mil pessoas, tá? Não foram 100 mil pessoas, mas ele tinha 19 anos. Isso. Por que você estava no Panamá? Bom, primeiro assim, eu estava no Panamá, meu pai era diplomata e estava servindo, diplomata brasileiro, nessa época ele estava servindo no Panamá. O Panamá é um país, naquela época, muito influenciado pela cultura americana, porque o canal do Panamá era controlado pelos americanos. Então você tinha lá o Canal Zone, a área do canal, que você só podia entrar com credencial, era um estado americano lá dentro. Região estratégica. Exatamente. Então, assim, você tinha a cultura americana muito presente nos panamenhos. Por mais que eles se revoltassem, porque não queriam ser dominados pelos americanos, eles admiravam a cultura americana. Como nós. Como nós. E uma dessas influências é o drive-in, né? Exatamente. Exatamente. E como você consome drive-in? Era muito parecido como um americano consome beisebol ou futebol americano, que o jogo é às 4, o cara chega lá meio-dia para fazer churrasco no estacionamento. No caso do drive-in, as pessoas chegavam, um grupo de amigos, e no meu caso a gente era um grupo de amigos, né? Todo mundo com as suas namoradas, etc. E a gente tinha como consumo também chegar 2 horas antes de começar o filme e o pessoal botava a caixa de som do lado de fora, entendeu? Botava um cooler cheio de cerveja do lado de fora e os solteiros, que era o seu homens, caso com 19 anos, não, solteiros e mulheres que não estavam namorando, faziam aquele grupo do lado de fora, bater papo, coisa e tal, né? Assim, ficar se socializando. E os casaizinhos também. Só que o que acontecia? Quando começava o filme, os casaizinhos iam para dentro dos seus carros, obviamente, e o pessoal solteiro ficava ali do lado de fora, continuando a festa, como a galera faz aqui no Brasil. Na época eu namorava uma menina venezuelana, que muito religiosa, muito influenciada pela igreja e tudo mais.
e a gente resolveu ficar no capô. Era um carro americano, capô grande, a gente resolveu ficar deitado no capô. A gente já tinha visto o filme e a gente, uma cidade pequena como Panamá, sei lá, a cidade é Panamá, a capital, num país pequeno, você não tem tanta luminosidade quando você está no espaço. Então você vê muitas estrelas. Então era um negócio bacana. Tipo interior aqui, né? Interior. Então era um negócio bacana você deitar e de mãozinha dada, e namorando, coisa e tal. Romântico. Romântico. A gente tava lá vendo as estrelas, coisa e tal. De repente, ela vira para mim, eu vou falar em português, não vou falar em espanhol. Sim. Ela vira para mim e fala assim: Ricardo, o que é aquilo? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Aí eu falei: como assim, que é isso? Aí eu olho, assim, eu vejo 3 luzes aparecerem ali e se mexerem em movimentos que avião certamente não faria. Acho muito difícil helicóptero, porque eram 3, 4 luzes que se mexiam em direções opostas. E de repente sumiam. Aí de repente ela: ai, Ricardo, tô ficando assustado, o que é isso? Falei: não, calma, devem ser helicópteros, coisa e tal. De repente aparecia ali, do outro lado. Aí ela começou a ficar muito assustada. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero ir para casa. Era isso que ela queria. E eu achando aquilo um barato, experiência de vida, né? Aí o carro do lado era de um amigo meu, que também estava com a irmã dessa venezuelana, que ele namorava, o Emílio. Falei: Emílio, e aí, cara? É com a cunhada. Com a cunhada. Falei: Emílio, olha pro céu. Aí ele já... E o Emílio era um cara desbocado. Ele já foi pro chucha madre, que é puta que... Eu falei: caramba. Aí ele cutucou outro, enfim. Quando eu vi, tinha mais 20, 30 pessoas naquela fila de carros que estavam olhando a tela. Ninguém mais estava olhando e ninguém mais estava bebendo, ninguém estava batendo papo. Estava todo mundo olhando para cima. E assim, num clima meio de pânico. Porque a mulherada ficou meio assustada. Alguns homens também, porque as pessoas se assustam com o desconhecido, você sabe disso. O meu caso é diferente, eu sempre fui criado por pessoas com cabeça muito aberta, que quando acontecia alguma coisa inesperada, inusitada, senta, se for uma coisa positiva, senta e curte, porque isso pode acontecer uma vez na vida. Inclusive o pânico é o maior motivo que os governos alegam para esconder todas as informações. Mas olha, né? Mas nisso eles podem ter razão. Porque eu percebi... O Wells tá aí pra tanto você se lembra daquele filme American Graffiti? Sim. Com Richard Lucas. Com Richard Dreyfuss e tudo mais? Então, mas tem uma cena naquele filme, não sei se você lembra, que é no drive-in, que eu não sei, que um casal briga, alguém briga, e aí vamos decidir lá fora. Então, os carros todos, e todo mundo saiu do drive-in. Cara, foi isso que aconteceu. As pessoas pararam e foram embora. Cara, a minha namorada ficou insistindo: eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Eu falei: tá bom, pô. Me fala, que cor eram essas luzes? Se Olha, eu não posso mentir. Dizer que eu não lembro da cor das luzes. O que eu lembro... Eram brancas, eram claras? Não, eram luzes que brilhavam muito. Mudavam de cor? Então, não lembro, Fred. Eu tinha 19, eu já estou mais velhinho, né, cara? Mas, assim, o que eu lembro é luzes intensas que apareciam, parecia ter Bruce Lee dando tapa, de repente faziam as 4, faziam assim, e sumiam. Chegava a se juntar, não? Chegava, isso é que era louco, porque elas faziam assim, cada uma para um lado, de repente elas... Aí sumiam. Aí, de repente, elas apareciam ali. De repente, aqui, eu me lembro que o Gordão, um amigo meu, ele ficava... não posso levantar. Mas ele ficava em pé, olhando assim, agora tá aqui. Chegou uma hora que a gente, assim, cara, isso aconteceu durante o quê? Uns 8 minutos? Então teve gente que ficou assim, olhando, caçando. Sabe aquela história de caçando? Ali agora, todo mundo olhava para lá. Agora, então assim, agora, o que é mais surpreendente? As luzes quiseram ser vistas, né? Elas fizeram evoluções para chamar atenção, né? Não sei qual é a intenção deles, eu não sei. Aí você que está especulando, que é uma boa especulação. Sim. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: deixei a menina em casa, fui para casa, cheguei tarde em casa, não me lembro de ter comentado. No café da manhã comentei com meu pai ou com a minha mãe, não me lembro com quem que eu comentei, no café da manhã lá em casa, cada um, família grande, cada um chegava, sentava e comia e ia embora. Eu não sei quem que eu peguei naquela hora e eu comentei sobre isso. E assim, 10 minutos depois, o empregado da casa estava botando, naquela época você recebia jornal em casa, coisa e tal. Atenção para evidência! Isso aí é evidência. Como conseguir isso, eu não sei. O Fred disse que vai correr atrás disso. Eu acho que ele é louco, mas enfim. Vamos tentar. Que é o seguinte:
o jornal se chamava La Estrella de Panamá, que A é Estrela do Panamá. o principal jornal do Panamá. Existe até hoje, pesquisei, existe até hoje. Até hoje? É o grupo forte de comunicação lá. E aí, cara, assim, na primeira página tinha uma nota embaixo, com um certo destaque, entendeu? Pegando assim um tijolinho embaixo, e dizia o seguinte, que o Ministério da Aeronáutica do Panamá, sabe, fazia ciência ao povo panamenho, à sociedade panamenho, que foi avistado um objeto não identificado sobrevoando a capital no horário tal. Como eu tinha comentado com alguém falou que eu estava maluco, entendeu? Eu peguei aquele jornal, acho que foi minha irmã, não foi minha irmã, ela vai ficar, não foi minha irmã, mas enfim. E eu esfreguei na cara e falei, aqui, ó, eu estava lá, eu vi ontem. Então isso, assim, é uma coisa que me tranquilizou, porque eu falei assim, cara, será que todo mundo que estava lá uma histeria coletiva e todo mundo imaginou isso na cabeça? Muito então, assim, álcool. Muito álcool, eu nem bebo, né? Mas assim, muito álcool. A verdade é o seguinte, quer dizer, quem estava lá, a minha verdade, porque eu vivenciei isso, quem estava lá no drive-in, perto da gente, eu imagino que em outras filas, se olhou para o céu, viu. Eu vi vários carros saindo do drive-in, muito mais do que a nossa turma, que era composta de uns 5, 6 carros. A galera ficou com medo mesmo, foi embora. Bicho, o nego abandonou o filme, cara. O filme era Grease, que eu já estava indo pela terceira vez, porque era o filme de sucesso, de John Travolta, de Olivia Newton-John, coisa e tal. E era o filme que a galera ia na época. Sim. Então eu já estava indo pela terceira vez. Estamos falando de 79 e 80, é isso? 79 e 80. Por aí. Por aí. Grease eu acho que é 79. Grease e Saturday Night Fever foram 2 filmes lançados no mesmo ano. Então, assim, é uma coisa que eu já era, não vou mentir, eu já era. Porque qual era a minha dúvida? Eu falei, pô, será que eu estou vendo mesmo ou isso já é influência da minha mãe? Porque a minha mãe sempre foi estudiosa, escrevia sobre metafísica, etc, etc. E quando a gente era pequeno em Brasília, isso já faz um tempo, 1970, eu tinha uns 10 anos, entre 10 e 13 anos, a minha mãe foi apresentada a um senhor chamado General Shoa, entendeu? E o General Shoa você deu um sorriso, você já sabe quem é, você deve saber mais do que eu. Eu sabia que ele organizava grupos naquela época de pessoas curiosas, vamos colocar dessa forma, estudiosas, e iam assim, caravanas de, 10, 20 carros para o interior de Goiás. Fazer vigília. É vigília que chama? Cara, eles ficavam parados, chegavam lá às 5 horas da manhã, ficavam parados até 5 da tarde esperando acontecer. E acontecia. Minha mãe uma vez voltou, naquela época não existia celular para filmar, nem nada disso. A minha mãe voltou uma vez, meu pai até achou que ela estava maluca, porque ela voltou maravilhada, porque isso e aquilo, porque viu fotos também, viu vídeos que mostraram para ela, porque esse cara organizava reuniões lá em Brasília. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então, pronto. O Alfredo Moacir de Mendonça Shoa, mais conhecido como General Shoa, ele foi professor, engenheiro, ufólogo, contatado, escreveu uma porção de ele livros. Foi contatado? Quer dizer, ele fez contato com... Fez contato com seres e entidades, né? Porque ele mexeu com parapsicologia. Exatamente. E ele estava nessa... Espiritismo. Tinha espiritismo na jogada aí. Só para você ter uma ideia, os livros que o General Shoa escreveu, né? Além da parapsicologia, a parapsicologia dos voadores, caso Alexânia, Cristo para a humanidade de hoje, Mergulho no hiperespaço, Muito além do espaço e do tempo. Caramba! Uma busca da verdade, entre outros. E olha como são as coisas. A gente não fala coincidência, né? Sincronicidade, né? Eu marquei essa entrevista aqui com o Toné ontem, né? E hoje a gente veio. E hoje eu estou aqui. Sim. Anteontem, um dia antes de eu marcar essa entrevista com você, uma amiga minha, vendo que eu estou fazendo o canal e tal, me mandou um link e falou, Fred, você já sabe das histórias do General Shoa? Olha só, cara. E eu conhecia por alto. E eu descobri uma pérola para você aí que está em casa, querendo estudar mais sobre ele é uma autoridade nisso. Ele já faleceu? Porque ele era velhinho já. Falecido. Porra, ele é uma autoridade. O filho dele, inclusive... Um precursor, vamos dizer isso. Um precursor pioneiro. Olha só, você vai entrar aí no Google e vai pesquisar aí circuloescola.com. O circuloescola.com é uma organização que está estudando um monte de autores e tal, e trazendo autores do passado para a voga agora, para que as pessoas conheçam. E os caras fizeram uma coisa maravilhosa. Eles pegaram 49 fitas cassetes. Isso, a fita cassete, aquela que se você tem menos de 20 anos, você nunca nem viu, nem sabe o que é. Pegaram fita cassete
escutaram, usaram aparelhos para tirar chiado e tal, e tiraram dessas fitas, dessas 49 fitas cassetes, mais de 100 horas de depoimentos de contatados, depoimento da falecida Irene Grant, que também é uma pioneira da ufologia. Só para você ter uma ideia, tem lá voz de depoimentos do caso Lully Oswald, Paulo Caetano, Ruth Veiga, Hermine e Bianca, que são a Beth Barney Hill brasileiros, e o famosíssimo caso Antônio Nelson Tasca, de Chapecó, Santa Catarina, o homem que entrou na nave e conheceu uma ET, né, uma mulher alienígena lá, de nome Kabbalah. Você comentou Lee Oswald, relacionado com... Não, Lully Oswald. Desculpa. Lully eu falei, Oswald, essa eu queria saber. Se fosse Lee Oswald, eu queria saber o que tem a ver com JF Kennedy, né, cara? Vai que o disco voador é que levou o cara... Que matou ele, não matou, levou e inventaram que ele morreu. Ótima teoria da conspiração. Filme. Mas o caso do Tasca, né, de Chapecó, ele entrou na nave, foi abduzido. Lá apareceu uma mulher, uma alienígena, de nome Kabbalah, né, que se comunicaram mentalmente, dizendo que vinha do mundo de Agali. Olha só. Teve uma relação breve com ele sexual lá, deu uns líquidos para ele beber, enfim, uma história complexa. Aí, pesquise aí no circuloescola.com. Mas ele tem registro disso? Assim, ele com a mulher ele alienígena e tudo mais? Foram feitos desenhos e tal. E nas fitas tem o Antônio Nelson e o Shoa fazendo entrevista e tal. Então você ouve falando sobre esse caso e tudo mais. E eles fizeram transcrição, então tá tudo escrito lá. Que legal. É um curso, né, em 3 módulos que você acessa lá e você vai ter mais informações do General Shoa e outros casos tão legais. O General Shoa é um cara esse. que merece. É bom você divulgar o General Shoa porque ele realmente foi um precursor. Quer dizer, pelo menos o trabalho que ele fez em Brasília e em Goiás, né, em Goiânia no caso, eu me lembro, eu era garoto, mas eu me lembro, ele era já uma autoridade, ele conseguia mobilizar muita gente para se interessar no assunto e levava as pessoas. Quer dizer, a pessoa fazer parte de uma carreata que está na moda, né? Motocicleta, sei lá o quê. Mas, enfim. A vigília, né? Sabe, ele foi um precursor de vigílias e muita gente voltava, convertida, porque via. Sim. Sabe, por isso que eu estava dizendo, eu sempre tinha a predisposição de acreditar, porque eu tinha essa influência da minha mãe. Mas com 19 anos eu vi. Só que eu vi e falei assim, será que eu vi mesmo? Porra, tão evidente que eu vi. Então foi ótimo para a minha cabeça. O jornal. O jornal foi o certificado, assim, o carimbo, assim, verdade, entendeu? E o Toné falou uma palavra que eu adoro, um verbo que eu adoro, que é o acreditar, né? Tudo que envolve os fenômenos ufológicos aí, você tem que acreditar, mas duvidar, né? O que vai fazer a diferença? É a evidência. Né? Você tem que acreditar, mas você não é um panaca também, um débil mental. Exato. Você acredita em alguma coisa, você acredita num princípio, você acredita numa pessoa, mas você quer depois evidências. Se a evidência não vem, fica só no discurso, né? Aí não adianta. No meu caso, graças a Deus, eu já tinha tendência a acreditar. E com 19 anos, não só vi, como depois o Ministério da Aeronáutica de um país confirmou, me deu uma tranquilidade. Você tem uma história como a do Toné, me procure, se inscreva no canal, mande a tua história. Pode ser para mim, Fred Seckel, pode ser aqui no canal ViOVNI. Dê um jeito, mande e-mail, mande carta, mande sinal de fumaça, mas conte a sua história para mim, que eu quero acreditar em você e quero que você seja o próximo entrevistado aqui do canal ViOVNI. Toné, falou, meu irmão. muito obrigado, obrigado cara. Você. Valeu mesmo. Bom demais estar aqui na sua casa, bom demais te rever. Obrigado. E é isso aí. Nada, sempre bem-vindo. Fiquem com a gente aí. Sucesso.